Camila Sampaio, você consegue imaginar destruir uma vida perfeita diante dos olhos de 30 pessoas? Camila deslizou para o grande salão com a confiança de uma rainha, todos os olhares se voltando para ela enquanto se preparava para fazer um anúncio que mudaria sua vida para sempre. Os lustres brilhavam no alto, refletindo no chão de mármore polido, enquanto o aroma de rosas recém-cortadas, trazidas de um jardim privado em Petrópolis, perfumava o ar. Toda a família Sampaio, junto com influentes conhecidos que frequentemente estampavam as páginas das revistas de celebridades, interromperam suas conversas. Ninguém sabia que o mundo de Camila estava desmoronando silenciosamente há meses. Esta noite, entre o tinido das taças de cristal e os murmúrios de expectativa, ela lançaria sua bomba. O fim de seu casamento com o bilionário Eduardo Vasconcelos. Camila Sampaio era frequentemente descrita como etérea. Ela possuía uma elegância que parecia, ao mesmo tempo, de outro mundo e profundamente enraizada na realidade. Parte desse charme vinha de sua educação. Nascida como Camila Dutra, filha única de 2 influentes filantropos do sul do Brasil. Seus pais, Cláudio e Beatriz Dutra, haviam construído uma fortuna modesta investindo em negócios de energia sustentável antes que o resto do mundo percebesse. Como resultado, Camila cresceu em um labirinto de mansões cobertas de era, colégios internos exclusivos na Suíça e verões em Angra dos Reis. Ela cultivou um apreço pelas artes, defendeu causas ambientais e desenvolveu um sentido aguçado para ler as intenções das pessoas. Quando Camila tinha 21 anos, ela conheceu Eduardo Vasconcelos em um gala de caridade organizado por seus pais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eduardo já estava trilhando seu caminho no mundo da tecnologia, um jovem brilhante e ambicioso que havia desenvolvido uma plataforma de software pioneira. Alto, impecavelmente vestido e exalando confiança, Eduardo fazia com que todos na sala se sentissem o centro de sua atenção. Seus olhos brilhavam sempre que falava de seus planos futuros e a intensidade de sua visão acendeu algo em Camila naquela noite. Eles dançaram sob os lustres brilhantes, compartilharam risadas por cima de mini canapés de queijo coalho com mel de engenho e se encontraram imersos em uma conversa profunda que se estendeu pela madrugada. Seu namoro floresceu rapidamente. Os pais de Camila reconheceram o potencial de Eduardo e admiraram sua perseverança. Alguns sussurravam que Eduardo vinha de um ambiente modesto, criado por uma mãe solteira em um pequeno apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, que sempre se virava com dificuldade. Mas isso só alimentou sua ambição. Ele não queria apenas ter sucesso, queria transformar indústrias inteiras. Pouco depois do primeiro encontro, a startup de Eduardo, Infinitec, fechou uma série de acordos monumentais. O capital de risco jorrou, catapultando-o de garoto prodígio empreendedor a um wunderkind aos olhos de influentes financeiros. Nomes como os de grandes empresários brasileiros eram sussurrados ao seu redor, elogiando seu espírito inovador. Em 2 anos, Camila e Eduardo se casaram em uma luxuosa cerimônia na propriedade dos Dutra. Rosas de um prestigioso fornecedor europeu decoraram o jardim. A noiva usou um vestido feito sob medida por um venerado designer brasileiro e compareceram os nomes mais importantes da alta sociedade. Foi um evento coberto pelas principais revistas, aclamando o casal como uma nova dupla de poder em tecnologia e filantropia. Mas sob o brilho e o glamour, o casamento carregava uma corrente subterrânea mais sombria. O charme de Eduardo era inegável, assim como seu ardente desejo por sucesso e reconhecimento. Uma sede insaciável
que o impulsionava a trabalhar 15 horas por dia, viajar incansavelmente e abraçar a tomada de riscos em todas as suas formas. Ele confidenciou a Camila no início que queria ser o maior nome da tecnologia, ofuscando qualquer um que o tivesse precedido. No início, Camila admirou essa ambição imparável. Ela acreditava que isso abriria o caminho para os esforços filantrópicos que ambos sonhavam em apoiar, desde programas educacionais globais até amplas reformas ambientais. À medida que a estrela de Eduardo subia, o mesmo acontecia com a fortaleza que construíram ao seu redor. Seu patrimônio líquido combinado disparou para bilhões, e com isso veio um séquito de consultores, funcionários, guarda-costas e bajuladores. Era difícil discernir quais novos conhecidos eram amigos genuínos e quais estavam subindo os degraus da influência de Eduardo. No entanto, nesses primeiros anos de casamento, Camila e Eduardo permaneceram unidos, pelo menos durante os fugazes momentos em que Eduardo não estava viajando a trabalho. O refúgio, a propriedade Vasconcelos, situada no coração de um condomínio privado no Leblon, Rio de Janeiro, tornou-se um castelo de cristal. Projetada por um arquiteto famoso, a estrutura era uma mistura fascinante de fachadas de vidro modernas e pilares de pedra clássicos. Era uma obra-prima arquitetônica frequentemente apresentada em revistas de estilo de vida. De fora, as pessoas viam uma fortaleza impenetrável de riqueza e estilo, mas Camila a conhecia como um lugar onde frequentemente perambulava sozinha. Quando Eduardo estava fora, ela preenchia seus dias com projetos filantrópicos, conectando escolas locais a programas de arte, organizando jantares suntuosos para iniciativas de mudança climática e defendendo a conscientização sobre saúde mental. Ela se tornou uma figura querida nos círculos de caridade. Sua calor, inteligência e disposição para colaborar a fizeram ser amada por muitos. No entanto, algo estava faltando. A ambição de Eduardo se transformou de imparável a corrosiva. Ele passava mais noites em Brasília e depois voava para Nova York para fechar novos acordos. Os fugazes jantares românticos que costumavam compartilhar se tornaram atualizações por e-mail ou telefonemas rápidos. Mesmo quando Eduardo estava fisicamente presente, sua mente geralmente estava ligada à próxima grande proposta ou reunião de investidores. Camila se viu vivendo em um estado perpétuo de saudade. Ela tentou comunicar isso a ele, mas Eduardo, sempre o solucionador de problemas, interpretou suas preocupações como um problema a ser marcado em uma lista, em vez de um grito por intimidade emocional. Com o passar do tempo, mudanças sutis começaram a corroer a crença de Camila em sua união. Ela percebeu vislumbres de um comportamento desconcertante, momentos em que Eduardo discretamente abaixava a voz para atender chamadas, ou quando um jantar com colegas de repente parecia incluir associadas femininas demais. No entanto, por muitos anos, o medo de que algo nefasto estivesse acontecendo permaneceu uma ansiedade não verbalizada e irritante em sua mente. Afinal, Eduardo não era apenas seu marido. Ele era o pai de seus 2 filhos, Bruno e Sofia, e a mídia o adorava. Ele era o visionário, um magnata dos negócios que dava discursos convincentes em conferências globais, proclamando como o futuro da tecnologia poderia salvar o planeta. Mas toda fachada perfeita finalmente racha. O verão chegou ao Leblon com brisas quentes e um perfume de jasmim noturno flutuando no ar. Camila estava preparando a família para um feriado em uma casa de praia em Trancoso, na Bahia, uma tradição que ela e Eduardo haviam começado há alguns anos como uma forma de se reconectarem.
Ela sentiu uma faísca de esperança de que esta viagem pudesse aproximá-los. No entanto, a agenda de Eduardo havia mudado no último minuto. Ele alegou que havia surgido uma reunião crítica com um novo investidor da China, então ele voaria separadamente e se encontraria com eles lá. No passado, Camila poderia ter aceitado tal mudança com mínima suspeita. Mas agora, uma voz irritante em sua cabeça questionava cada desvio do plano. Essa voz ficou mais alta quando Camila tropeçou no celular de Eduardo, vibrando desacompanhado em seu escritório. O dispositivo geralmente estava trancado atrás de segurança biométrica, mas naquele momento estava aberto, mostrando uma mensagem de um remetente desconhecido. Sinto sua falta, mal posso esperar para te ver de novo. Assinado A. Seu coração disparou enquanto lia as palavras. Ela não tinha prova de quem A poderia ser, mas foi o suficiente para arrepiar sua pele. Teve uma sensação de pavor que revirou seu estômago. Ela largou o telefone como se estivesse pegando fogo e se afastou, com a adrenalina correndo em suas veias. Nos dias seguintes, ela notou sinais adicionais. Eduardo desaparecia por horas, quando deveriam estar trabalhando juntos em casa, ou recebia uma mensagem no meio de uma conversa e mudava abruptamente de assunto, tornando-se distante. Camila, dividida entre confrontá-lo diretamente e preservar o pouco senso de normalidade restante, começou a se sentir como uma intrusa em seu próprio casamento. Uma tarde, enquanto organizava um jantar de caridade, Camila cruzou olhares com uma amiga de longa data, Isabela Santos, que estava ciente do custo que a ausência de Eduardo estava cobrando. Isabela lançou-lhe um olhar de simpatia do outro lado da mesa, enquanto Eduardo entretinha outros convidados com histórias de seus últimos triunfos empresariais. Para o ouvido inexperiente, tudo o que ele dizia soava glorioso e revolucionário. Mas Camila conseguia detectar um tom oco em suas palavras. O verdadeiro Eduardo, aquele por quem ela se apaixonou, priorizava a conexão humana profunda. O homem que agora estava sentado à sua frente parecia mais um holograma carismático, atuando para uma audiência. Após o jantar, Isabela se aproximou de Camila no grande hall iluminado pelos lustres. "Você parece tão exausta", disse Isabela suavemente, colocando uma mão no braço de Camila. "Talvez seja a hora de você se afastar de tudo isso, mesmo que brevemente. Você merece um descanso." Camila forçou um sorriso educado. "Obrigada pela preocupação. Sério, só preciso tomar um ar." Antes que Isabela pudesse protestar, Camila se desculpou e deslizou para o jardim. Sob o luar, o ar estava mais fresco e o aroma de flor de laranjeira ajudou a acalmar seus nervos. 1000 pensamentos conflitantes corriam por sua mente. Ela poderia estar interpretando mal as mensagens no telefone de Eduardo? Poderia ser um investidor ou uma colega usando um tom coquete? Camila se agarrou a cada pequena possibilidade, desesperada para se convencer de que sua suspeita era apenas uma manifestação de solidão. Mas Camila não era tola. Ela podia reconhecer a diferença entre a formalidade corporativa e o segredo íntimo. Apesar de seus receios, ela continuou em negação parcial. Então, tudo mudou 2 semanas depois, quando Camila recebeu um e-mail anônimo. Dizia: "Eduardo está vendo outra pessoa há meses. Verifique o itinerário dele para a viagem de negócios a Milão, uma amiga." Em anexo, havia uma única fotografia. Eduardo, saindo de um carro de luxo em São Paulo, com o braço em volta de uma esbelta mulher loira de 20 e poucos anos. A expressão no rosto de Eduardo não era platônica. Camila sentiu um nó apertar em seu coração, enquanto examinava a foto repetidamente.
Sua primeira reação foi confrontá-lo imediatamente. Mas Eduardo estava fora, casualmente, ou talvez não, em outra viagem de negócios. Ela tentou ligar para ele, mas foi direto para a caixa postal. Considerou ligar para sua assistente, Bia, mas percebeu que queria respostas do próprio Eduardo, não alguma explicação cuidadosamente organizada. A angústia revirou seu estômago, mas uma parte silenciosa de sua mente a impulsionou à moderação. Ela precisava ter certeza, ter mais do que apenas uma fotografia e um e-mail anônimo. Os dias seguintes transformaram Camila em uma espécie de detetive. Ela entrevistou discretamente o motorista de Eduardo, um funcionário leal que estava com a família há anos. Ele confirmou que Eduardo havia feito vários desvios não planejados para uma cobertura exclusiva no bairro dos Jardins, em São Paulo. Cada vez ele insistia para que o motorista esperasse na esquina para evitar ser detectado. Camila também encontrou um recibo de um hotel boutique em Búzios, um lugar que Eduardo uma vez alegou detestar por sua falta de privacidade. No entanto, o recibo era de uma suíte romântica, completa com champanhe e um serviço de spa no quarto. Lentamente, cada suspeita se aguçou em realidade. Não foi apenas a traição que chocou Camila, foi a traição por parte do homem que lhe prometeu uma vida de companheirismo construída sobre confiança e honestidade. O pai de seus filhos, o visionário filantrópico que falava ao mundo sobre liderança ética e integridade moral. Ela se sentiu furiosa e humilhada, mas acima de tudo, sentiu um desgosto em uma escala que nunca havia imaginado. O que Camila não esperava era a rapidez com que os eventos sairiam de seu controle. Determinada a confrontar Eduardo em particular, ela esperou até que ele devesse retornar de outra reunião crucial, desta vez em Miami. Ela planejou que ele a encontrasse na propriedade Vasconcelos para uma discussão tranquila antes da reunião familiar anual dos Vasconcelos, um grande evento que reunia a família estendida para um fim de semana. A cada ano, os pais, irmãos, tias, tios, primos e até primos de segundo grau de Eduardo se reuniam de todas as partes do mundo na mansão. Eles fariam churrascos, leilões filantrópicos e brindes sinceros sobre unidade e legado. No entanto, o voo de Eduardo atrasou e quando ele chegou à propriedade, todo o clã já estava presente. A mansão estava cheia de risadas, tinido de copos e conversas animadas que ecoavam pelos corredores. Eduardo entrou vestindo um elegante terno azul marinho, com um ar de triunfo exausto. Ele cumprimentou vários parentes enquanto Camila estava no pé da imponente escadaria, com o coração acelerado pela antecipação. Ela ainda estava decidindo se o arrastava para um canto imediatamente ou esperava até que as atividades concluíssem. Mas o destino tinha outros planos. Como orquestrado por algum desígnio cósmico, o celular de Eduardo escorregou de seu bolso enquanto ele abraçava sua mãe, caindo de bruços no chão de mármore. Um suspiro audível ecoou no hall. Um dos primos adolescentes pegou-o e devolveu, mas não antes que a tela se acendesse com uma mensagem de texto de Alicia, o mesmo nome que Camila havia visto em múltiplas visões. Você arrasou, querido. Mal posso esperar para te ver na próxima semana, dizia o texto. Eduardo cambaleou com o telefone com as bochechas coradas. Ele tentou descartar o assunto com uma risada forçada, mas os olhos de vários cantos do hall se detiveram na troca. Alguns parentes pareciam perplexos, outros desviaram o olhar educadamente. Só Camila notou que, sob o exterior polido de Eduardo, o pânico piscava em seus olhos.
Ele se desculpou para deslizar para seu escritório, presumivelmente para se recompor. Camila o seguiu, sua raiva alimentando seus passos. Lá dentro, ela fechou a pesada porta de mogno atrás dela. O escritório era revestido de estantes que continham raras primeiras edições, muitas delas presentes de amigos filantrópicos. Eduardo a encarou com uma expressão tensa no rosto. "O que você quer que eu te diga?" ele disse finalmente com a voz instável. Camila olhou para ele, a tristeza e a fúria se contorcendo em seu peito. "Quero que você me diga a verdade." "Quem é ela?" Ele engoliu em seco, olhando para a porta como para garantir que estavam sozinhos. Então, como se uma represa tivesse se rompido, ele começou a falar, sem negar nada, explicando tudo. O nome dela era Alicia Pereira, uma consultora financeira que se envolveu com Eduardo após uma série de reuniões noturnas. Eduardo insistiu, que começou inocentemente, que ela era apenas uma mente brilhante, ajudando-o a expandir o alcance global da Infinitec. Então, as linhas se embaçaram, ele disse. O estresse, a ambição e o glamour do sucesso convergiram em uma mistura tóxica. Antes que ele percebesse, ele havia cruzado os limites morais. Embora Camila pudesse ver Eduardo tremer, ela encontrou pouco espaço para a empatia. Sua confissão não curou as feridas, jogou sal sobre elas. Cada novo detalhe parecia uma traição 10 vezes maior. No entanto, ela se obrigou a ficar ereta e manter a compostura, nem que fosse por um momento. O jantar familiar anual estava prestes a começar no grande salão. Garçons se agitavam, preparando as longas mesas elaboradamente decoradas, polindo os talheres de prata e garantindo que os vinhos vintage estivessem na temperatura perfeita. Lá fora, crianças corriam e brincavam sob o olhar atento das babás. Tios e primos se reuniam no terraço envolvidos em animados debates sobre negócios, esportes e projetos filantrópicos. Normalmente, Camila teria sido a anfitriã graciosa. Desta vez, ela se sentiu como uma atriz, em uma tragédia prestes a atingir seu clímax. Em vez de adiar, Camila decidiu confrontar Eduardo publicamente. Não foi um ato de vingança, mas uma necessidade de que a verdade viesse à tona. Ela havia passado meses lidando com a solidão, o desgosto e a suspeita. Continuar com as formalidades quebraria seu espírito irreparavelmente. Ela raciocinou que o affair de Eduardo não era apenas uma traição pessoal, mas também uma mentira que ele estava vivendo entre os mesmos parentes que o adoravam. Então, enquanto a família se reunia para o jantar, Camila discretamente indicou ao mordomo-chefe que retivesse o primeiro prato. Ela bateu sua taça de vinho de cristal com uma colher, um suave tinido que rapidamente capturou a atenção de todos. As conversas cessaram e as cabeças se voltaram para ela. Eduardo lançou-lhe um olhar apreensivo do outro lado da sala. O pulso de Camila acelerou, mas ela parecia calma por fora, majestosa. "Boa noite a todos", ela começou, sua voz transmitindo a tranquila autoridade de uma pessoa que nunca precisou elevar seu tom para ser ouvida. "Sei que todos voaram de diferentes cantos do mundo para estarem aqui esta noite. Sou grata pela presença de vocês. Mais do que imaginam." Murmúrios de aprovação e curiosidade ondularam pela multidão. O pai de Eduardo, Arnaldo Vasconcelos, a observou intensamente, e sua mãe, Helena, parecia perplexa, mas intrigada. Os primos mais jovens ficaram em silêncio, sentindo que algo maior estava em andamento. Camila continuou. Esta noite era para ser uma celebração da família, da união e das memórias coletivas que nos unem.
Infelizmente, há algo pesado em meu coração que não posso mais esconder. Ela fez uma pausa, tomando um fôlego medido. Eduardo e eu... Bem, digamos que nosso casamento não é o quadro perfeito que vocês podem imaginar. De fato, decidi que vou me divorciar. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Suspiros, sussurros e o tinir de talheres ressoaram como uma sinfonia discordante. Eduardo ficou rígido. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do encosto da cadeira que ele segurava. Ele abriu a boca para falar, mas Camila levantou uma mão para indicar que ainda não havia terminado. Eu faço este anúncio com o mais profundo pesar, mas também com honestidade. Eduardo se desviou. Sua voz ficou instável, embora ela invocasse cada grama de graça para manter suas emoções sob controle. Não posso, em sã consciência, ficar em silêncio e fingir o contrário. Esta é minha escolha e acredito que é a correta. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a enxugou suavemente e encarou o mar de rostos chocados. Primos distantes, tios, tias, os pais de Eduardo e seus 2 filhos, que olhavam do outro lado da mesa com confusão e medo. O coração de Camila se partiu por eles, mas ela seguiu em frente. Preciso que todos entendam, ela disse com a voz ligeiramente embargada, que eu tentei. Tentei me agarrar à família que construímos, apoiar Eduardo em seu sucesso e suas lutas, mas só há tanta decepção que um coração pode suportar. Sinto muito se isso estraga a noite de vocês. A voz de Eduardo cortou o ar, trêmula, mas enérgica. Camila, por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Não há necessidade de fazer isso aqui na frente de todos. Uma única onda de tensão percorreu a multidão. Camila se endireitou, olhando para Eduardo com os olhos cheios de desgosto, mas inabalável em sua resolução. Eu implorei para conversarmos em particular, Eduardo. Por meses eu me aproximei, esperando que você se abrisse sobre o que estava acontecendo conosco. Você fechou a porta para mim, então agora eu terminei de bater em uma porta que não se abre. Um murmúrio de choque e simpatia se espalhou pelo salão. Arnaldo Vasconcelos esfregou a testa em descrença. Helena colocou uma mão trêmula sobre a boca. Os irmãos de Eduardo trocaram olhares atônitos. Isabela Santos, que havia se juntado como amiga da família, estava perto do fundo, com lágrimas nos olhos. Foi um momento que dividiria para sempre o antes e o depois da vida de Camila. Em um único ato decisivo, ela havia despedaçado o véu de ilusões que cobria sua imagem pública. Eduardo parecia um homem encurralado pelas consequências de suas próprias ações, sua pele pálida, sua postura antes confiante vacilando. Imediatamente depois, o grande salão se assemelhava a uma câmara de eco. Uma enxurrada de reações sobrepostas se espalhou entre os convidados. Alguns parentes correram em direção a Camila, com os braços estendidos, oferecendo consolo. Outros cercaram Eduardo exigindo uma explicação. Os funcionários ficaram desconfortavelmente de lado, incertos se continuavam a servir ou se retiravam do campo de batalha emocional. Camila, sentindo-se tonta de adrenalina, conseguiu acenar para o mordomo-chefe, que silenciosamente entendeu que seria melhor servir o jantar em ambientes menores e separados para quem ainda desejasse comer. A grande refeição em família que eles haviam planejado não aconteceria. Ela se virou procurando por seus filhos, Bruno e Sofia. Eles estavam brincando no corredor adjacente momentos antes de seu anúncio. Mas agora ela os viu na entrada do salão, com os olhos arregalados de medo. Mamãe, aventurou Bruno, dando um passo à frente.
O menino de 12 anos era alto para a meia-idade e seus olhos se moviam de um lado para o outro entre Camila e Eduardo. Sofia, de apenas 8, agarrou o braço de Bruno, prestes a chorar. Camila se ajoelhou na altura deles, ignorando o turbilhão de caos adulto atrás dela. Meus amores, ela disse suavemente. Sinto muito que vocês tenham tido que ouvir isso. Seu pai e eu amamos muito vocês. Isso nunca vai mudar. Ela abriu os braços e ambos se inclinaram para o abraço dela, com a confusão gravada em seus rostinhos. Eduardo se aproximou, o rosto contorcido pela dor. Ele tentou se aproximar deles, mas Bruno instintivamente se encolheu, e Sofia se aninhou mais perto de Camila. A expressão de Eduardo se franziu com a visão, mas ele recuou, como se estivesse consciente de que ele era a causa do medo deles. A poucos metros de distância, a mãe de Eduardo, Helena, observava a cena de partir o coração, com lágrimas nos olhos. Ela se aproximou deles, querendo ajudar, mas insegura de como. Finalmente, ela deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Camila. Minha querida, há algo que eu possa fazer? Camila levantou os olhos, os dela refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Agora. Eu só preciso de espaço. Me desculpe, eu sei que isso também é difícil para você. Helena assentiu, engolindo sua própria dor. Foi um momento complicado para ela. Ela amava seu filho incondicionalmente, mas também tinha passado a admirar e apreciar Camila como a filha que nunca teve. Em outro canto, Arnaldo Vasconcelos havia encurralado Eduardo com uma voz baixa e urgente. Arnaldo era uma presença imponente, um CEO aposentado que nunca se esquivou de expressar suas opiniões. Pela sua expressão severa, estava claro que a conversa era tudo menos agradável. Mais tarde, naquela noite, depois que a maior parte da família se dispersou para diferentes salas da mansão ou se retirou para hotéis próximos, Camila se encontrou na quietude da pequena biblioteca privada da mansão. Este era um de seus cômodos favoritos. Prateleiras de cerejeira escura, forradas com literatura de todas as épocas, uma poltrona de leitura de pelúcia perto de uma lareira ornamentada e uma grande janela com vista para os vastos jardins. Ela afundou na cadeira, exausta e de coração partido. As lembranças a invadiram como uma maré. Ela se lembrou dos primeiros dias de seu relacionamento com Eduardo. Como ele falava apaixonadamente sobre conectar comunidades globais através da tecnologia. Como eles se voluntariaram juntos em cozinhas comunitárias quando a Infinitec estava em sua infância. Como eles uma vez passaram uma noite espontânea dançando no Parque Ibirapuera com um violinista de rua aleatório, apenas porque parecia mágico. Em uma lembrança, ela se viu depois de ter perdido um querido amigo da faculdade para uma doença inesperada. Ela estava inconsolável, mas Eduardo chegou à sua porta com comida de seu restaurante tailandês favorito, uma lista de reprodução caseira de música de piano relaxante e braços prontos para abraçá-la em sua dor. Eles costumavam se comunicar sem esforço, como se suas almas estivessem em constante conversa. Quando isso mudou, ela não conseguia identificar o momento exato, mas era provável que fosse quando a estrela de Eduardo voou muito perto do Sol. Seus projetos filantrópicos deveriam mantê-los unidos. Eles cofundaram a iniciativa Dutra e Vasconcelos para apoiar jovens carentes em nações em desenvolvimento, chegando a viajar para vilarejos remotos na África e no Sudeste Asiático. Fotografias dessas viagens, capturando seus sorrisos suados e corações esperançosos, adornavam as paredes da biblioteca. No entanto,
À medida que o império de Eduardo crescia, o mesmo acontecia com as exigências de seu tempo e atenção. O sinal mais simples de que algo estava errado tinha sido sua falta de disponibilidade emocional. Ele não perguntava mais sobre o dia ou os objetivos de Camila. Tudo era eclipsado por conversas sobre IPOs, aquisições, lançamentos de produtos. Esfregando as têmporas, Camila sentiu uma onda de lágrimas que ela estava segurando o dia todo. Ela tinha tentado com todas as suas forças manter o casamento, especialmente pelas crianças. Mas no momento em que descobriu provas irrefutáveis do affair de Eduardo, ficou claro que ela tinha sido a única lutando para preservá-lo. Corredor abaixo, em uma suíte de hóspedes menor, Eduardo caminhava de um lado para o outro. Sua gravata estava desfeita e seu paletó estava amassado em uma cadeira. Ele parecia um homem que acabara de vislumbrar a enormidade do que estava prestes a perder. Horas atrás, ele era o magnata da tecnologia bilionário que podia deslumbrar uma sala com seu charme. Agora, a família que ele alegava amar estava à beira do colapso devido à sua imprudência. Ele olhou para as notificações de mensagens em seu telefone de Alicia. A culpa o roía. Mais mensagens chegaram, algumas de apoio, outras exigindo saber por que ele não estava respondendo. Ele jogou o dispositivo na cama, sem querer enfrentar a evidência de sua infidelidade. As palavras de seu pai ainda ecoavam em sua mente. Você é um tolo, Eduardo. Sua mãe e eu o criamos para valorizar a lealdade e a família. Eu não construí um legado para você manchá-lo desta forma. Eduardo tentou se defender, mas cada desculpa desmoronou sob o peso de sua própria culpa. Ele percebeu o quão frágil era sua imagem pública, meticulosamente curada. Mais importante, ele percebeu o quão gravemente ele havia ferido Camila, uma mulher que ele uma vez acreditou ser sua parceira perfeita, que o havia apoiado mais do que qualquer pessoa. Uma batida suave soou na porta. Ele abriu para encontrar sua irmã, Verônica Vasconcelos, uma das poucas pessoas na família que sempre falava o que pensava. Ela era 3 anos mais velha, com o mesmo cabelo escuro e a mesma presença imponente de Eduardo, embora tivesse escolhido um caminho mais privado, trabalhando como psicóloga clínica. Ela entrou no quarto, cruzando os braços. "O que você fez?" Ela perguntou, sua voz carregada de uma ponta de decepção que doeu mais do que qualquer insulto. Eduardo afundou na beirada da cama, enterrando o rosto nas mãos. "Eu não sei, eu simplesmente estraguei tudo. Feio." Verônica parou na frente dele. "Isso não é apenas um pequeno deslize. Você traiu Camila da pior maneira possível e está arriscando perder o respeito de seus filhos. Você está realmente disposto a passar por um divórcio?" Eduardo levantou os olhos, o desespero brilhando neles. "Não, eu não quero perdê-la. Eu nunca quis que saísse tanto do controle. Eu sou um idiota. Alicia foi um erro que eu deixei continuar por tempo demais. Ele parou, com a respiração presa na garganta. As feições de Verônica suavizaram. Ela se sentou ao lado de seu irmão, a mão levemente em suas costas. "É hora de descobrir o que é mais importante, Dudu. Você é brilhante em fechar negócios, forjar alianças globais, mas parece que você se esqueceu de como nutrir a aliança que deveria importar mais do que qualquer acordo de negócios. Seu casamento." Ele assentiu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Verônica nunca o tinha visto chorar, e a visão disso partiu seu coração. Este era um homem que havia escalado os picos mais altos do sucesso, apenas para se ver desfeito por suas próprias escolhas egoístas.
O que eu posso fazer? Ele perguntou como se estivesse buscando uma solução imediata. Verônica suspirou. Converse com Camila, e eu quero dizer, converse de verdade com ela. Peça desculpas, mas não espere um perdão instantâneo. Você precisa provar através de ações, não palavras, que está disposto a mudar. E se ela ainda quiser o divórcio, você respeita essa escolha. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta. Era um remédio amargo considerar que ele poderia não ter a chance de consertar o que havia quebrado. Mas ele resolveu tentar. Na manhã seguinte, as tensões ainda pairavam sobre a mansão. Metade da família estendida decidiu sair cedo, não querendo se envolver no drama. Outros ficaram, esperando apoiar Camila ou Eduardo de alguma forma. Bruno e Sofia foram levados para a casa de um primo próximo para protegê-los da contínua agitação, deixando a mansão estranhamente silenciosa. Em um movimento que não surpreendeu ninguém, Alicia tentou entrar em contato com Eduardo repetidamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Eduardo ignorou suas ligações. Ele não tinha ideia de como confrontá-la, ou se tinha alguma intenção de continuar o relacionamento. Para ser honesto, ele sabia a resposta no fundo. Alicia não era com quem ele queria passar a vida. Ela tinha sido uma distração, uma escolha destrutiva e egoísta que agora ameaçava desmantelar tudo o que ele prezava. Por volta do meio-dia, Eduardo finalmente criou coragem para bater na porta do quarto de Camila. Ela havia se mudado para uma suíte separada na noite anterior, um sinal claro de sua intenção de se distanciar. Ele ouviu a voz dela, concedendo permissão para entrar. Com o coração acelerado, ele entrou. Camila estava perto da janela, vestindo uma blusa branca simples e calças casuais. Ela tinha o porte de alguém que não tinha dormido, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. No entanto, ela manteve uma dignidade silenciosa que lembrou Eduardo da mulher por quem ele se apaixonou há tantos anos. Eu sinto muito, ele começou, a voz trêmula. A seriedade dessas palavras pairou no ar, ecoando nas paredes impecáveis. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas preciso que você saiba que lamento ter mentido por ter traído você, por toda a dor que causei. Camila permaneceu imóvel, o olhar fixo na extensa propriedade do lado de fora. Você deveria ter pensado nisso antes, ela respondeu, a voz vazia. Eu estou além de desculpas neste momento. Eu só quero planejar como vamos seguir em frente. Pelo bem das crianças. A respiração de Eduardo engasgou. Eu mereço isso, mas antes de falarmos sobre qualquer outra coisa, preciso que você saiba que meu affair com Alicia acabou. Camila se virou para encará-lo, as lágrimas brilhando em seus olhos. Acabou porque você foi pego? Ou acabou porque você percebeu que estava errado? A pergunta o atingiu profundamente. Eduardo fechou os olhos, a culpa se contorcendo em seu peito. Eu fui egoísta e estúpido. Deixei-me levar pela emoção, pelo entusiasmo, pela atenção. Talvez tenha sido a crise da meia-idade, chame como quiser, mas estava errado. E agora, vendo tudo o que arrisco perder, eu entendo o quão inútil foi comparado à nossa família. Camila soltou um suspiro trêmulo. Eu costumava acreditar que você nunca faria algo assim. Acho que eu era ingênua ou talvez simplesmente cega pelo amor. Ela fez uma pausa, seus olhos buscando o rosto dele. Eu vou entrar com o divórcio. Preciso que você entenda isso. As lágrimas de Eduardo finalmente caíram. Ele ficou em silêncio por um momento, os ombros caídos como se o peso do mundo inteiro estivesse pressionando sobre ele. Eu entendo.
Ele sussurrou. Se é isso realmente o que você quer, eu não vou lutar contra você, mas preciso que você saiba que farei qualquer coisa por uma segunda chance. Ela desviou o olhar, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não sei se algum dia poderei confiar em você novamente, ela admitiu. Todos esses anos eu acreditei na sua integridade, no seu senso de certo e errado. E saber que você pôde fazer isso, manter as mentiras por meses, é demais para mim. Eduardo assentiu, engolindo o nó na garganta. Eu respeitarei sua decisão. O que você decidir, eu cooperarei. Mas, por favor, Camila, se houver até mesmo a menor chance de você poder me perdoar um dia, eu prometo que trabalharei incansavelmente para provar que sou digno disso. O rosto de Camila traiu um vislumbre de compaixão, uma faísca do amor persistente que ela ainda sentia apesar de tudo. Mas sua resolução era firme. Você precisa ir, ela disse calmamente. Eu quero um tempo sozinha para pensar. As crianças voltarão mais tarde e eu vou precisar descobrir como explicar tudo isso para elas. Sem mais protestos, Eduardo saiu. Ele sabia que qualquer tentativa de manipulação emocional agora apenas aprofundaria sua desconfiança. E embora cada fibra de seu ser quisesse abraçá-la, implorar para que ela não finalizasse o divórcio, ele percebeu a ironia da situação. O empresário dinâmico que sempre encontrava soluções e superava obstáculos agora estava impotente para consertar o que havia quebrado tão imprudentemente. Antes que Eduardo pudesse sequer começar a reconstruir seu próximo movimento, uma visitante inesperada chegou aos portões da propriedade Vasconcelos. Alícia Pereira, vestida com um blazer preto nítido e uma saia combinando, parecia a consultora financeira polida. Apesar da comoção na mansão, a segurança a reconheceu de visitas anteriores com Eduardo e a deixou passar, embora com relutância. Ela se dirigiu à entrada principal, ignorando os olhares constrangidos dos funcionários da casa. A notícia havia se espalhado como um incêndio entre eles. Eles sabiam quem ela era e por que estava ali. Alícia, no entanto, parecia determinada, com o queixo desafiador. Enquanto ela entrava no hall, viu Eduardo descendo a grande escadaria. Um turbilhão de emoções cruzou suas feições. Choque, raiva, culpa. Ele se aproximou dela a voz baixa. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, disse Alícia com um tom frio e cortante. Você não está atendendo minhas ligações. Eu ouvi o que aconteceu na noite passada. Toda a família sabe, não é? Ela exalou bruscamente. Eu não assinei para esse nível de drama. Os olhos de Eduardo arderam. Drama? Você acha que isso é apenas drama? Toda a minha família está em crise por nossa causa. Alícia cruzou os braços. Você quer dizer por causa do exagero da sua esposa? Ela armou um espetáculo na frente de todos. A mandíbula de Eduardo se apertou. Ele sentiu uma súbita onda de proteção por Camila. Não coloque a culpa nela. Ela tem todo o direito de estar furiosa. Nós a enganamos. Alícia zombou. Você está me fazendo parecer a vilã. Você me disse que estava infeliz, que Camila não entendia mais sua visão, que o casamento já estava praticamente morto. A culpa apunhalou Eduardo. Sim, ele havia dito coisas em momentos de fraqueza, buscando simpatia ou validação. Agora essas palavras pareciam facas em suas próprias costas. Independentemente do que eu disse em particular, a realidade é que eu fiz um compromisso com ela e o quebrei. Ele respondeu. Alícia, isso acabou. Eu não posso continuar com isso. Ela balançou a cabeça, uma mistura de descrença e raiva, contorcendo suas feições. Então é isso? Você arruína seu casamento e depois decide que também não me quer?
Eduardo suspirou. Uma onda de exaustão o invadiu. Eu sinto muito. Eu nunca deveria ter permitido que isso acontecesse em primeiro lugar. Os olhos de Alicia brilharam. Você não pode simplesmente me ignorar e esperar que eu desapareça. Você percebe o quanto eu investi em nosso relacionamento, profissional e pessoalmente? Ele beliscou a ponte do nariz, sentindo uma enxaqueca se aproximando. Eu vou garantir que sua posição profissional não seja comprometida. Se você precisar de referências, ou se houver uma posição na Infinitec que... Ela o interrompeu, a voz pingando sarcasmo. Oh, que generoso! Obrigada pela oferta de emprego, Dudu, mas eu não vim aqui para negociar um movimento de carreira. Você e eu tivemos algo real, e você não pode simplesmente me jogar para o lado agora que é inconveniente. Eduardo inalou profundamente. Eu não estou te jogando para o lado, estou fazendo a única coisa que posso fazer. Terminar um relacionamento que foi construído sobre mentiras. A tensão no ar era sufocante. Alicia o encarou, sua fúria misturada com mágoa. Por um momento, ela pareceu prestes a chorar. Então sua expressão endureceu. Ótimo, se é assim que você quer jogar. Mas não espere que eu fique calada se Camila decidir tornar este escândalo público. Não se esqueça, Eduardo. Eu sei muito sobre seus negócios. A ameaça era clara e aterrorizou Eduardo em vários níveis, não porque ele tivesse negócios obscuros. Ele se orgulhava de estratégias de negócios legítimas, embora agressivas, mas porque um escândalo público poderia devastar ainda mais Camila e as crianças. Antes que Eduardo pudesse responder, a própria Camila saiu para o hall. Ela tinha ouvido as vozes elevadas na discussão do corredor adjacente. Seu olhar se moveu entre Eduardo e Alicia, seu rosto momentaneamente flácido de choque com o confronto inesperado. Então ela se recompôs, ficando ereta. Você deve ser Alicia, disse Camila com um tom gelado, mas controlado. Eu sugiro que você vá embora. Este não é nem o momento, nem o lugar. Alicia olhou para Camila de cima a baixo. Por um instante, nenhuma falou, e Eduardo pôde sentir o pulso da tensão, como eletricidade no ar. Alicia abriu a boca como para retrucar, mas talvez sentindo a resolução inabalável de Camila, ela soltou um suspiro brusco. Ela se virou e saiu. Eduardo considerou segui-la para evitar mais conflitos, mas um único olhar para o rosto magoado de Camila o ancorou em seu lugar. Eles ficaram em silêncio até que o eco dos saltos de Alicia no chão de mármore se desvaneceu completamente. Então Camila fechou os olhos como se estivesse invocando os últimos resquícios de sua compostura. Me faça um favor, ela disse baixinho, encontrando o olhar de Eduardo. Faça suas malas e vá embora. Eu preciso desta casa só para mim por um tempo. Eu preciso pensar sem você aqui. Ele abriu a boca para objetar, para se oferecer para ficar em uma ala separada. Mas a dor resoluta em seus olhos o silenciou. De acordo, ele disse baixinho. Eu irei, mas, por favor, se você precisar de alguma coisa... Ela simplesmente balançou a cabeça e se retirou pelo corredor. Eduardo a observou desaparecer nas sombras da mansão, percebendo que poderia ser a última vez que a veria morando sob o mesmo teto. Nas semanas seguintes, a vida se tornou um turbilhão de consultas legais, acordos de custódia e doloroso escrutínio público. A imprensa descobriu a fé de Eduardo e o dramático anúncio de Camila. Embora os detalhes fossem escassos, Camila se recusou a alimentar a fofoca. Fotógrafos acamparam em frente aos escritórios de advocacia,
esperando vislumbrar qualquer uma das partes. Colunistas de sociedade teceram histórias sensacionalistas, algumas alimentando a especulação de que Camila estava buscando um acordo enorme, enquanto outras rotulavam Eduardo como um típico playboy bilionário. Eduardo se mudou temporariamente para uma cobertura em São Paulo, afogando-se no trabalho, enquanto simultaneamente tentava se comunicar com Camila por todos os meios possíveis. Ele lhe enviou cartas sinceras, pedindo desculpas pela dor que causou, prometendo espiá-la. Silenciosamente, ele providenciou para canalizar fundos adicionais para a iniciativa Dutra e Vasconcelos, na esperança de mostrar que ainda estava comprometido com o sonho compartilhado de filantropia deles. Mas cada gesto foi recebido com silêncio. Camila, por outro lado, estava se afogando em sua própria turbulência. Ela contratou uma advogada de divórcio respeitável para representar seus interesses e proteger o futuro de seus filhos. Cada dia era uma montanha-russa emocional. Em um momento, ela estava resoluta em sua decisão. No seguinte, ela estava atormentada pelas lembranças do homem que ela ainda amava, o pai de seus filhos, o parceiro com quem ela havia imaginado envelhecer. Havia espaço para reconciliação? Ela poderia confiar que ele não se desviaria novamente? Seus pais tentaram oferecer orientação, lembrando-a de sua própria força e valor. Isabela Santos, sua amiga mais próxima, estava lá diariamente, emprestando um ouvido ou um ombro para chorar. Uma tarde, tomando xícaras de chá de camomila na sala de estar de Camila, Isabela fez uma pergunta que atingiu Camila profundamente. Quando você pensa no seu futuro, você sente uma faísca de esperança de que talvez, apenas talvez, Eduardo ainda possa fazer parte dele? Ou parece muito doloroso de imaginar? Camila suspirou, olhando para o líquido revolto em sua xícara de chá. Eu não sei. Estou com raiva, magoada. E, no entanto, há uma parte de mim que se pergunta se estou perdendo não apenas um casamento, mas um companheiro que, apesar de seus erros, uma vez cuidou de mim de maneiras que ninguém mais o fez. Isabela assentiu com empatia. É para isso que serve a cura. Você não precisa decidir todo o seu futuro agora. Reserve um tempo para lamentar, para se recuperar. Se Eduardo estiver realmente arrependido, ele lhe dará o espaço que você precisa. Paralelamente, Eduardo lidava com sua própria introspecção. Durante uma caminhada noturna no Parque Ibirapuera, onde ele e Camila uma vez dançaram com um violinista de rua, ele desabou em lágrimas. A lembrança daquela noite mágica parecia pertencer a outro mundo. Cheio de arrependimento, ele considerou fazer terapia, reconhecendo pela primeira vez que poderia ter um impulso insaciável por validação que o levou para o mau caminho. Se ele queria alguma chance de salvar sua família, ele precisava confrontar seus demônios. Alguns dias depois, Eduardo organizou uma reunião privada com a advogada de Camila, querendo garantir que a divisão de bens e os acordos de custódia fossem tratados com respeito. Ele insistiu na custódia conjunta igualitária das crianças, se Camila estivesse aberta a isso, prometendo que não faria nada para tornar o processo litigioso. Ele até considerou se afastar de seu papel como CEO para priorizar sua família. O mundo da tecnologia poderia ver isso como um movimento chocante. Eduardo Vasconcelos renunciando ao seu posto de poder. Mas para ele, parecia um sacrifício necessário para provar o quão sério ele estava em se emendar. Essa nova humildade gradualmente chegou aos ouvidos de Camila, principalmente através de sua advogada. Embora ainda cautelosa, ela não podia negar que as ações de Eduardo indicavam um arrependimento genuíno. Talvez, ela pensou,
ele estivesse finalmente enxergando além do fascínio do sucesso e do status. Ela decidiu que seria benéfico para as crianças verem o pai e que ela não podia permitir que sua amargura ofuscasse o vínculo deles. Então ela concordou com uma reunião à tarde com Eduardo em um parque público onde Bruno e Sofia pudessem brincar. A reunião foi estranha no início. Eduardo chegou cedo, vestindo roupas casuais, um desvio de seus ternos habituais, feitos sob medida. Ele segurava um buquê de girassóis, os favoritos de Camila, e cumprimentou seus filhos com nervosismo visível. Bruno hesitou, ficando rígido enquanto Eduardo tentava abraçá-lo. Mas Sofia correu para seus braços, enterrando o rosto em seu ombro, como se esquecesse momentaneamente a agitação das últimas semanas. Camila observou de uma ligeira distância, seu coração palpitando com a visão. Eduardo captou seu olhar e se aproximou com as flores, oferecendo-as timidamente. "Obrigado por me deixar vê-los", ele disse baixinho. "Eles significam tudo para mim. E você também, Camila." Ela aceitou o buquê, mordendo o lábio. "Eu estou fazendo isso por eles?" Ela respondeu, a voz instável. "Eles sentem sua falta." Eduardo assentiu. "Eu sinto falta deles. E de você, mais do que posso dizer. Eu sei que palavras significam pouco agora, mas estou trabalhando para me tornar o homem que você uma vez acreditou que eu era." Eles conversaram um pouco mais enquanto as crianças brincavam nos balanços, forjando o primeiro passo em um caminho novo e frágil. Naquela noite, Camila se pegou repensando tudo. Às vezes, divórcios são simples, uma quebra final de um vínculo irreparável. Outras vezes, eles se tornam o ímpeto para uma profunda mudança pessoal. Eduardo poderia mudar o suficiente para consertar o que havia quebrado? Ou era tarde demais? Nos meses que se seguiram, Eduardo continuou a frequentar sessões de terapia. Ele se afastou das operações diárias da Infinitec e fez tudo o que pôde para mostrar a Camila que ele era sincero sobre priorizar sua família. Enquanto isso, Camila processou sua dor, buscou aconselhamento e se concentrou em seus esforços filantrópicos mais do que nunca. Os procedimentos de divórcio avançaram, embora lentamente. A advogada de Camila garantiu que cada aspecto do sustento dos filhos e da divisão de ativos fosse justo, mas uma mudança sutil ocorreu quando Camila concordou em se encontrar com Eduardo para uma sessão de terapia familiar. Contra todas as probabilidades, as velhas feridas começaram a cicatrizar cautelosamente, mas de forma constante. Ela viu Eduardo sob uma nova luz, imperfeito, arrependido e genuinamente trabalhando para reparar o dano. No dia em que a advogada de Camila trouxe os documentos finais do divórcio para ela assinar, ela hesitou. Olhando para os documentos legais, ela se lembrou de como Eduardo havia sido seu melhor amigo, não apenas seu marido. Ela se lembrou das risadas, das piadas internas, do apoio silencioso que eles davam um ao outro nos primeiros dias da Infinitec. Isso poderia ser reacendido? Não era uma questão de voltar aos velhos tempos. Muita coisa havia mudado, mas talvez eles pudessem começar de novo. Naquela noite, ela visitou a cobertura de Eduardo com os papéis assinados na mão. Ele a cumprimentou na porta, com a apreensão gravada em seu rosto. "Eu quero que você saiba", ele disse baixinho, "que eu não vou te censurar se você os arquivar. É minha culpa e eu aceito as consequências." Camila assentiu. Entrando, ela olhou em volta. O lugar era austero, minimalista, desprovido do calor de um lar familiar. "Eu só quero conversar", ela respondeu. Eles se sentaram um de frente para o outro, os documentos descansando na mesa de centro entre eles.
Por horas, eles discutiram o futuro. Eles falaram sobre o que significava confiança, os limites e compromissos necessários para reconstruí-la e a necessidade de tempo para provar uma mudança genuína. Eduardo se ofereceu para continuar morando separados enquanto trabalhavam em terapia juntos. Ele não pressionou por uma reconciliação imediata. Ele simplesmente expressou um desejo sincero de curar e, eventualmente, restaurar o vínculo deles, por eles mesmos e pelas crianças. No final, Camila pegou a caneta, mas não assinou. Em vez disso, ela olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos, um vislumbre de esperança ousando surgir. Eu não estou pronta para te perdoar completamente, ela admitiu. Mas estou disposta a nos dar uma chance para ver se podemos seguir em frente de uma maneira mais saudável. Se não pudermos, então eu os assinarei. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Eduardo. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada. Eu prometo que passarei o resto da minha vida trabalhando para ser digno dessa chance. E assim eles começaram um novo capítulo. Tentativo, incerto, mas não sem esperança. A imprensa finalmente passou para outros escândalos e a família estendida parou de fofocar, uma vez que viram os esforços genuínos de Eduardo. A vida não voltou de repente a um conto de fadas perfeito. Era uma tapeçaria complexa de amor, traição, arrependimento e renovação. No entanto, através da perseverança, da honestidade e do desejo inabalável de proteger seus filhos, Eduardo e Camila se encontraram forjando um caminho que nunca souberam que existia. Um onde até mesmo a confiança quebrada poderia ser meticulosamente consertada. Um dia de cada vez. Terminaria em um verdadeiro perdão ou em uma eventual separação? Só o tempo dirá. Mas, por enquanto, a esperança era suficiente. Conclusão e chamada para a ação. Obrigado por me acompanhar nesta jornada emocional de amor, traição e potencial redenção. Em A Grande Revelação de Camila Sampaio, ela anunciou seu divórcio na frente de toda a família e o marido bilionário infiel entrou em pânico. Esta história nos lembra que mesmo as maiores fortunas e os estilos de vida mais glamurosos podem ser despedaçados por um único ato de traição. E, no entanto, se o amor subjacente for forte o suficiente, ainda pode haver espaço para a cura. Pergunta de interação. Se estivesse no lugar de Camila, você teria assinado os papéis do divórcio ou dado a Eduardo uma segunda chance? Deixe sua opinião nos comentários. Quer este casal encontre o caminho de volta ou descubra que está melhor separado? O que mais importa é a vontade de encarar a verdade, aceitar a responsabilidade e trabalhar incansavelmente pela mudança. Chamada para a ação. Se você gostou deste relato dramático, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para mais histórias como esta. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo apaixonante que explora o coração humano em toda a sua complexidade. Até a próxima. Obrigado por assistir